né, que disse para mim: pastor, por favor, só não diga para o papai que o senhor vai lá, porque é segredo, né? Mas ele só fez de conta que era segredo. Tem certeza que ele só fez de conta que era segredo, porque já sabia mais ou menos de tudo. A gente sempre sabe que alguma coisa diferente está acontecendo, não é verdade? Então eu aproveito este momento, esta oportunidade preciosa que Deus me dá, de poder abrir a palavra de Deus juntamente com os irmãos e meditar sobre três coisas importantes. O nosso texto é Lucas capítulo 15, verso 8. Mas Deus, essa palavra que Deus colocou no meu coração, é uma palavra para aqueles que acham que nunca vai sair do pasto, é uma palavra para aqueles que se acham velhos demais, e é uma palavra para aqueles que acham que o seu reinado já acabou. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre essas três coisas nesta noite, né? E se você estiver pensando, se por acaso você estiver pensando que você vai morar no pasto pro resto da sua vida, ou se você acha que já está velho demais para conquistar alguma coisa, ou se você acha que o teu reinado já acabou, então preste atenção, porque Deus vai falar com você nesta noite. Amém ou não? Quem está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus aí? Então, por favor, queridos, coloque-se de pé na presença do Senhor neste momento. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 8, diz assim, olha: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a luz e varre a casa e procura com determinação até encontrar, e depois chama suas amigas e diz: alegrem-se comigo. Amém? Vocês entenderam a palavra? Quem entendeu a palavra, diga amém. Então diga comigo assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a luz, varre a casa, procura com determinação até encontrar? Diga, até encontrar. Diga forte, até encontrar. Depois chama os seus amigos e diz para ele, diga para ele, diga para ele: alegre-se comigo, querido. É tempo de alegria, vamos nos alegrar. Diga: eu achei a dracma perdida. Diga forte: eu achei a dracma perdida. Tem muita gente aqui que perdeu a dracma e está quebrando a cabeça para tentar encontrar essa dracma. Quem sabe seja hoje o dia em que o Senhor vai revelar para você onde é que está essa dracma que você perdeu. Porque Deus está aqui, o oleiro está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, e Ele estará reconstruindo aquilo que foi destruído. Ele está trazendo de volta aquilo que foi perdido. Ele está renovando aquilo que ficou envelhecido. O nosso Deus está neste lugar. Amém, queridos irmãos? Podem sentar-se na presença de Deus. Enquanto eu meditava nesta frase bíblica, enquanto eu estava meditando neste versículo, que é na verdade parte de uma parábola que o Senhor Jesus conta para uma multidão de pessoas, ele chegou mesmo até a usar o argumento com seus discípulos. Ele diz assim: a vocês eu falo diretamente, mas com a multidão eu preciso dar alguns exemplos para eles, de como é que eles podem chegar a encontrar aquilo que perdeu. Isso é uma coisa tão interessante, né, irmãos, que a maioria das vezes quando nós pregamos, quando nós revelamos através do Espírito Santo, e isso não tem nada a ver com o homem, porque é Deus que faz, mas quando nós pregamos, muitas vezes a mensagem ela se torna mais esclarecedora e a revelação se torna mais produtiva quando há uma parábola a ser inserida. E o Senhor Jesus usava sempre uma parábola, e agora Ele está falando assim: o reino dos céus é semelhante
ele sempre começava dizendo desta maneira para a multidão: eu vim para pregar o reino dos céus, eu vim para falar do reino dos céus. Ele disse a respeito do reino dos céus que ele se parecia com uma semente de mostarda, ele se parecia com um semeador que saía semear, ele se parecia com um homem que estava de viagem e que resolveu escolher 3 de seus empregados para cuidar das suas coisas, e agora ele chega para a multidão e ele diz assim: eu vou dizer para vocês com que se parece o reino dos céus aqui, agora. E ele diz: uma mulher, o reino dos céus é como uma mulher que tinha 10 dracmas e que de repente ela perdeu uma dracma. Ela podia ter ficado acomodada. Diga, acomodados não. Diga, acomodados não. Eu não posso me acomodar. Eu não posso me acomodar com as perdas que eu tenho. Perder faz parte da vida, irmãos. Amém ou não? Perder faz parte da vida. Aliás, existem perdas que são muito úteis na vida da gente. A Bíblia diz assim: o dia que Isaac desmamou, o pai resolveu dar para ele um grande churrasco. Irmão, churrasco é coisa de gente grande. Enquanto a gente agir como pequeno, como criança, enquanto os nossos pensamentos forem pensamentos de dependente, e eu quero dizer dependente de coisas, nós deixamos de desfrutar das coisas grandes e das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Isaac era pequeno, era um menino, era um garoto, talvez 8 anos, talvez 9 anos, talvez 10 anos, quem sabe quantos anos ele tinha. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz, é muito clara, que o dia que ele desmamou, tem que desmamar. Amém ou não? Amém ou não? Eu não posso ficar dependente. Imagine só, aquele filho que fica grudado. É muito bom, a mamãe gosta de que o filhinho fique sempre por perto. Nós gostamos também, né, esposa? Nossos filhos sempre por perto da gente. Mas olha aqui, enquanto ele ficar muito preso a mamãe e ao papai, ele não vai crescer. Ele precisa ter experiência. A experiência faz a gente crescer. A experiência leva a gente para outros patamares. A experiência faz a gente ter visões grandes, visões diferentes. De repente, a gente começa a ver as nossas crianças falando de coisas que é só de gente grande. Esse menino está crescendo, esse menino está ficando grande, esse menino está ficando, né? Por quê? Porque ele está crescendo. Crescer é duro, crescer dói, crescer faz o sofrimento. Para a gente crescer tem que sofrer, porque se a gente não sofre, a gente não cresce, né? Eu fico pensando assim, Abraão, olhando para Isaac, meu garoto, meu menino, eu tenho 100 anos de idade, filho da minha velhice. Imagine que o pai resolve dizer para ele assim: você não vai sair de casa, você não vai casar, você não vai casar, eu não deixo você casar, você é meu filho querido. Imagina agora Isaac com 30, com 40, com 50 anos, e Abraão dizendo para ele: meu filhinho querido. Seria até bonito, mas não é normal, né, irmãos? Amém? Não. Mas não é normal. Porque quando o menino cresce, ele começa a sonhar. Zezé de Camargo e Luciano, desculpa usar essa ilustração aqui, mas Zezé de Camargo e Luciano, não é Zezé de Camargo, é Chitãozinho e Chororó, gente, isso mesmo, porque o menino cresce, o passarinho cresce, cria asa e ele quer voar, faz parte da natureza dele, faz parte da nossa natureza crescer, faz parte da nossa natureza se tornar independente, faz parte da nossa natureza querer ser os nossos próprios provedores, faz parte da nossa natureza, meus irmãos, querer as coisas segundo o nosso próprio coração. E aí a gente vai construindo ao longo da vida, a gente vai construindo, a gente vai alcançando coisas, a gente vai realizando coisas, e a gente chega a um determinado
um determinado nível. Agora, ouçam isso. De repente, depois você construiu uma vida, você construiu um lar, você construiu uma família, você teve filhos, você construiu um patrimônio, você construiu uma vida espiritual, e de repente você percebeu que você perdeu algo daquilo que você alcançou. Mas às vezes a gente acostuma dizer assim: por que eu vou me preocupar com isso se eu tenho isso tanto ainda? E aí tem um ditado muito importante que diz assim, que o olho do dono é que engorda o gado. E isso é muito interessante. Poderia até ser um versículo bíblico, sabia? Porque na verdade é quando nós cuidamos das nossas coisas, é quando nós começamos a nos preocupar com os pequenos detalhes à nossa volta, que nós vemos o quanto que Deus está ao nosso lado, o quanto que Ele está conosco. Aquela mulher, ela tinha 10, ela perdeu uma, e ela não ficou contente, porque ela tinha perdido uma. O pastor olhou para o rebanho, contou 100 um dia antes. No outro dia, quando ele chegou, ele contou e deu 99. Ele contou outra vez 99, e ele contou de novo. Aí ele falou para um amigo dele, imagina, o filho dele, sei lá quem, mas ele diz assim: cuida desses que estão aqui por agora, porque eu preciso ir buscar aquela que se perdeu. Eu preciso me preocupar, eu tenho que me preocupar. Eu não posso ignorar isso, Deus. Eu não posso ignorar as perdas. E aquela mulher, ela varreu a casa, ela revirou a casa, ela arrastou tudo. De vez em quando a gente tem que arrastar tudo. De vez em quando a gente tem que revirar a vida. De vez em quando Deus tem que virar a gente nos avessos, para que a gente possa descobrir que a gente perdeu algo importante que precisa ser recuperado. Nós precisamos recuperar. Eu não posso me acomodar e achar que está tudo bem do jeito que está. Eu estava pensando esses dias atrás, enquanto olhava a minha página de WhatsApp. Eu encontrei uma mensagem de um rapaz que eu não sei quem é, não sei o nome, não sei de onde é, não sei de que cidade que é, mas ele escreve no WhatsApp dizendo assim: sabe, a pior igreja de todos os tempos é esta igreja. Eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei muito triste porque quando eu li que ele disse que a pior igreja que existe de todos os tempos é a nossa igreja, eu entendi que ele está dizendo que os crentes de hoje são os piores crentes que existem. E aí eu faço essa pergunta para mim mesmo, fiz para a minha igreja inclusive esses dias: como é que você se considera? Você se considera um crente bom? Você se considera um crente que se preocupa com as coisas celestiais? Você se considera uma pessoa que tem visão de Deus, que ouve a voz de Deus, que entende o que Deus está falando? Você se considera uma pessoa que está trilhando o caminho que Deus determinou para você? Você está ouvindo a voz de Deus? Eu estou pensando comigo. E aí o Espírito de Deus me diz: na verdade, ele só não soube explicar. Talvez não soubesse explicar, mas nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas estão assentadas diante de nós constantemente. Essas duas igrejas estão paralelamente caminhando. Aqueles que acham que estão ricos, que enxergam muito, que têm roupas limpas, que podem tudo e que não precisam de mais nada. Enquanto Filadélfia, Deus diz assim: eu conheço as tuas forças, sei que você é pequeno e sei que você nunca negou o meu nome. Por causa disso, eu fiz de você uma coluna no templo do meu Deus. Entende? Essas duas igrejas são paralelas nesses dias de hoje. O que nós não podemos é nos acomodar. Por que perdemos tanto? Por que nos enfraquecemos tanto? Por que não conseguimos aquilo que desejamos muitas vezes? Por que do montante
das nossas orações, é muito pouco o que nós recebemos. Por que muitas vezes nós achamos que Deus não nos atende? Por que muitas vezes nós não vemos resultados efetivos e contínuos na nossa vida? Por quê? Porque muitas vezes nós temos muito tempo a ser aplicado com muitas coisas e deixamos um tempo muito pequeno, muito resumido para Deus. Sabe por que Deus, a gente sabe que Ele faz milagres, mas tem uma coisa que é muito importante na nossa vida, nessa questão de tempo. Deus faz questão de dizer para a gente o seguinte: olha, vá para a cidade, fique na cidade, fique lá, até que você seja revestido de poder. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, foi isso que Ele ensinou para os seus discípulos: não saia da cidade, não saia de lá. Nós vivemos de alguns momentos de oração, nós vivemos de orações poderosas, como nós acostumamos dizer: nossa, o pastor fulano de tal, ele tem uma oração poderosa. Por que a oração de uma determinada pessoa pode ser chamada de uma oração poderosa? Quando a Bíblia diz que eu ouvirei dos céus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra, eu tirarei do vosso meio todas as enfermidades. É um chamado de Deus, é uma declaração de Deus, e é uma determinação de Deus. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então eu estava pensando nesta mulher, quando ela perdeu aquela dracma, ela não se acomodou, ela podia dizer: eu tenho 9, por que me preocupar com uma pequena dracma? Sabe, uma pequenina dracma é uma pequenina moeda de pequeno valor, mas ela diz assim: eu não posso ficar sem ela, ela é tão importante quanto as outras que eu tenho. E aí eu pensei, essa dracma poderia muito bem representar Davi lá no pasto. Quando Samuel chegou para ungir o rei, ele falou com Jessé e disse: o Senhor me mandou aqui para comer para a gente fazer uma refeição juntos. Nós vamos fazer uma refeição juntos, e eu tenho um trabalho para fazer. Onde estão os teus filhos? E Jessé foi chamando um por um, e quando passou 7 dos seus filhos, e Samuel pensou: onde está aquele que o Senhor vai ungir? E ele pensou em ungir alguns dos filhos de Jessé, e de repente o Espírito Santo disse para ele: olha, você está vendo a aparência da coisa. Somos assim, nós vivemos da aparência da coisa. Às vezes perdemos algo, a aparência não mudou muito, e às vezes ignoramos o que perdemos porque a aparência da coisa ainda está boa, sabe? Então Deus falou para ele: olha, o homem vê segundo a aparência. Você pode até pensar que está tudo muito bem, mas eu vim aqui para dizer para você que Deus vê aquilo que está na intimidade do coração. Aleluia. Deus vê aquilo que está na intimidade do coração. Às vezes a gente sorri, mas o sorriso é de tristeza, para esconder uma tristeza. Às vezes a gente fala de força, mas quando lá no fundo a gente revela uma fraqueza. Às vezes a gente fala de batalhas que a gente nunca consegue vencer. A gente fala de prosperidade que a gente nunca alcança. A gente fala de coisas que muitas vezes estão longe da gente. E eu quero dizer uma coisa para você, que Davi nos ensina algo muito importante. O dia que Samuel ungiu Davi, Jessé tinha ignorado Davi. Samuel mandou que Davi fosse chamado, e quando Davi chegou, ele saiu do pasto, cheirando ovelha. Ele estava todo cheio de carrapicho. Ele não tinha o aspecto de um rei, ele não tinha a beleza de um rei, ele não tinha a aparência de um poderoso rei, mas ele tinha o coração de um rei.
Então Deus diz para Samuel: você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E quando Davi entrou pela porta da casa, o Espírito de Deus falou com ele: chegou o homem que eu vou ungir para ser o rei desta nação. E Davi se tornou um homem forte da nação de Israel. Por que ele era forte? Porque ele tinha um coração. Ele tinha um coração temente, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração sensível à voz de Deus. Talvez, meus irmãos, não tenha havido na terra um homem com tamanha capacidade de interpretar a presença de Deus mais do que Davi. Davi sabia interpretar o amor de Deus, a graça de Deus, a capacidade sustentadora de Deus. Quando ele escreve o Salmo 23, por exemplo, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e ele termina dizendo assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi sabia penetrar no coração de Deus. Ele entrava no lugar secreto através da adoração, e ele dizia: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Valorizando a presença de Deus, valorizando o conhecimento que ele tinha, valorizando o dom que tinha recebido, valorizando o ministério que tinha recebido. Davi, ele tem sobre si 3 unções especiais. Ele recebe a unção para reinar, e juntamente com a unção para reinar, ele recebe a unção sacerdotal, e ele recebe a unção profética também. Davi, ele era um rei que era sacerdote e que era profeta. Enquanto Davi reinou em Israel por 40 anos, Israel gozou de segurança, porque Deus aprovava Davi. O dia que Salomão subiu ao trono, Deus disse para ele: anda no caminho do teu pai Davi. Aleluia. Anda pelo caminho do teu pai Davi. E Deus estava dizendo para ele: se você fizer isso, não vai faltar alguém da tua descendência que se assente no trono de Israel. Deus tem um chamado para nós, e o chamado de Deus para nós é para que nós demos continuidade naquilo que outros começaram. Outras pessoas passaram antes do Senhor, outras pessoas choraram nesse lugar, outras pessoas derramaram lágrimas aqui. Nos lugares onde vocês estão pastoreando, alguns pastores estão aqui, vocês sabem que outras pessoas sofreram. Talvez não conseguiram fazer aquilo que vocês estão fazendo, mas as lágrimas deles foi semente que plantou na terra a esperança de uma igreja forte. E o que Deus está fazendo é fruto das lágrimas, da oração, da busca, do choro, da entrega, da renúncia que outros fizeram. O trono de Salomão era resultado da fidelidade de Davi. Salomão foi muito bem até um ponto, e quando ele terminou o reinado dele, ele deixou uma lacuna, um buraco vazio, e começou a desgraça de Israel. Mas Davi, ele foi bem sucedido, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus não procura homens inteligentes, Deus não procura homens versados na lei, Deus não procura pessoas que tenham a capacidade didática. Não, Deus procura pessoas que tenham um coração sensível, que estejam dispostos a ouvir a voz de Deus. Homens que se rendam a Ele, homens que se entregam a Ele, homens que saibam que Ele é o Senhor de tudo. Enquanto entrava pelo corredor desta igreja, o pastor Henrique me deu um abraço, me deu as boas-vindas e disse: a igreja é do Senhor. E eu fiz uma brincadeira com ele: você disse muito bem, a igreja é do Senhor. E eu me agrado muito de viver este momento contigo aqui. Mas olha só, Davi saiu do pasto para viver as honras de ser um rei. Se algum dia nós já estivermos na condição de uma pessoa que vivia no pasto, no deserto,
distantes de tudo, ignorados. Quantas vezes somos ignorados? Isso é uma coisa muito comum entre os homens. Geralmente as pessoas são valorizadas pela aparência que têm. Às vezes as pessoas são valorizadas pelas coisas que possuem. As pessoas são valorizadas pela cifra que ela tem no bolso, pelo dinheiro que ela tem no banco, pela casa que ela mora, pelo carro que ela anda. As pessoas são valorizadas ou desvalorizadas a partir dessas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o valor que tu tens para Deus é muito grande. E a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, as coisas simples deste mundo, as coisas que não são, porque são com estas coisas que Ele vai confundir aquelas que são. É a igreja de Deus, na simplicidade do seu coração, na entrega, na renúncia, vivendo para Deus, que vai fazer a diferença. É dela que Ele espera. Deus não espera dos magistrados. Deus não espera, se bem que nós temos bons, abençoados homens de Deus lá no alto escalão também, nós temos, mas são poucos. Paulo falou, vejam irmãos, vejam, são poucos, não são muitos, mas são muitos aqueles que não são. São muitos os que se consideram nada. São muitos os que às vezes estão lamentando, quando se colocam diante de Deus, estão chorando e dizendo: Senhor, eu sei que não sou nada, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho condição, eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu morava na cidade de Pauçu, na fazenda Mombuca, colhendo café. Aos 17 anos de idade, meu pai mudou-se dessa fazenda para uma outra fazenda chamada Brilhante. Eu passei a pilhar. Fazenda Brilhante, colhendo café. E nessa fazenda, minha mãe sofrendo de endemoniamento. Minha mãe sofria com a morte todo dia. Todo dia o demônio vinha sobre ela e dizia: eu vou matar você, eu vou matar você, eu vou matar você. Mas a minha mãe encontrou Jesus. E quando a minha mãe encontrou Jesus, ela foi liberta. E quando ela foi liberta, ela me disse: filho, você precisa conhecer o missionário. Você vai conhecer o missionário. Eu vou levar você para conhecer. E eu fui. Eu me sentei num banquinho que não tinha encosto, aquele banquinho de madeira sem encosto, lembra? E eu me sentei naquele banco e eu ouvi pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a leitura da Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E aquela mensagem tocou meu coração. E uma garota bonita, ela sorriu para mim. Eu falei assim: opa, achei duas coisas. Eu fiquei na igreja, eu ia na igreja para ver ela, e ela não foi mais. Ela não foi mais para a igreja. E eu ia para ver ela, porque eu fiquei, sabe, aquela paixãozinha assim platônica, sabe aquela paixãozinha platônica? Você conhece paixão platônica? Alguns de vocês já viveram isso. Uma paixão platônica. Eu não queria dizer que estava apaixonado, mas eu estava apaixonado. E eu ia para a igreja para ver se eu via, mas ela não estava lá, eu não queria voltar para casa, eu ficava na igreja. E Deus foi tratando no meu coração. 1972, 15 de outubro de 1972, o pastor falou assim: vamos fazer um batismo. Você quer batizar, Toninho? Eu falei assim: o senhor acha que eu devo? Ele diz assim: você precisa aceitar Jesus, homem. E eu entreguei minha vida para Jesus em 1972. E olha que de lá para cá eu fiquei mais bonito, de lá para cá eu fiquei um pouquinho mais simpático, de lá para cá eu aprendi a falar algumas coisas, de lá para cá eu aprendi algumas notas musicais, e de lá para cá Deus começou a trabalhar na minha vida e me apresentou essa moça aqui. E nós construímos, ao longo desses anos todos, nós construímos uma história no altar de Deus. Eu não sei se você já me ouviu falar sobre isso. 1976, 10 de abril, eu comecei meu ministério. Aí me mandaram para uma cidadezinha chamada Boituva. Lá em Boituva tinha um salãozinho lá, e eu pensei, se fosse salão já está alugado, e já deve ter gente, né? E eu cheguei lá para fazer os cultos. Conheço a dor de alguns de vocês, eu conheço.
Eu sei que não é fácil quando você abre a igreja e você fica esperando as pessoas que vai vir, e de repente você tem que orar, você, a esposa e um filhinho de 6 meses de idade. E terminava o culto, juntava os banquinhos, colocava um colchão e a gente dormia no banco da igreja. Nós dormimos no banco da igreja. Um dia um irmão falou assim: pastor, o senhor não pode ficar dormindo no banco da igreja, eu vou arrumar uma casa para o senhor. E me levou para ver a casa. A casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, tinha uma fossa dentro, lá no fundo do quintal. A gente ia para o culto e de vez em quando a gente chegava em casa. Quando chegava em casa, tinha um mendigo dormindo dentro da nossa casa. E a gente tinha que acordar o mendigo e dizer assim: os moradores chegaram, você tem que ir embora. Nós vivemos isso no início do nosso